tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma maquiagem pra você usar na virada de ano novo, tá? Ou você pode estar usando também numa formatura, nessas festas de fim de ano com a família. E a maquiagem de hoje tá muito especial, muito legal e muito linda. Usei glitter, pra quem gosta, pra quem é apaixonado com glitter, como eu. Então, feliz ano novo pra vocês e boas festas. Tchau! Gente, eu tô até estranhando, porque eu nunca fiz... Eu acho que eu nunca fiz maquiagem aqui no canal falando desse jeito com vocês, né? Vou começar usando esse primer da Milani, que vocês vê sempre eu usando aqui em tutorial. Eu vou começar aplicando ele em toda a pálpebra móvel e rente a sobrancelha. Pra fazer a sombra, eu vou usar esse corretivo da Natura, que é esse daqui, tá? Muito bom esse corretivo. Eu tenho outro que eu gosto mais, que é pra iluminar. Esse daqui é o marrom claro 04. O que eu vou fazer com esse corretivo? Eu vou passar rente a sobrancelha, marcadinha na sobrancelha, pra ela ficar mais feitinha, porque eu quero uma sobrancelha mais marcada. Eu sou muito de Veneta, às vezes eu quero uma sobrancelha mais natural, outras vezes eu quero a sobrancelha mais marcada. Com um pincelzinho assim de linguinha, esse daqui é da Mary Kay, muito bom esse pincel. Vou descendo com esse corretivo aqui mais pra baixo, espalhando, dando esfumada. Agora eu vou usar essa sombra aqui da Mary Kay, essa daqui um tom de champanhe. Vocês podem estar usando o tom que você tem em casa de champanhe, não precisa ser cintilante, pode ser um bege clarinho pra estar iluminando rente a sobrancelha. Porque uma maquiagem bem feita, ela pede muito essa sobrancelha iluminada, sabe? Fica muito, muito, muito bonito. Então, assim, eu adoro. Normalmente eu começo daqui da ponta da sobrancelha, tá? Vem até o finalzinho. Gente, minha língua é um pouco embolada, vocês já notaram isso em vídeos, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, minha língua embola. Enfim, depois de feito isso, vou dar uma esfumadinha aqui com o dedo. Agora eu vou vir com a minha sombra-chave, que você sempre vê usando em tutorial, que é essa daqui, da Candice Berenice, ela chama Marrone. Gente, essa sombra faz muita diferença, vocês podem achar que não, mas dá sim. Porque quanto mais esfumada a sombra, como eu sempre falo isso, mais bonito fica. Então ela ajuda a fazer um degradê nas sombras e isso fica bem bonito. Como ela é uma sombra bem da cor da minha pele praticamente, eu subo com ela bem pertinho da sobrancelha, tá vendo? Olha pra vocês verem onde que ela pega. Você pegar uma sombra mais escura e vir com ela aqui em cima é muito mais difícil do que você começar com as camadas, que são as sombras que são mais perto do seu tom de pele. Agora eu vou vir com blush Marrone, que não deu como blush pra mim, então eu sempre uso ele como sombra, que fica muito bonita. E com esse pincel mais gordinho aqui, ó, eu vou estar usando para esfumar, tá bom? Toma cuidado com o excesso da sombra, porque senão atrapalha muito. Então sempre bate o pincelzinho, sempre tira o excesso na mão, tá bom? Eu vou começar nesse fundinho aqui, como vocês podem ver, que é essa repartição do nosso côncavo. E como eu tenho a pálpebra gordinha, eu sempre subo um pouquinho com ela. Vocês podem observar que eu não tô subindo tanto quanto eu subi a minha outra sombra marrom. E eu sempre dou esse movimento de bolinha, né? E esse movimento de vai e vem, zigue-zague. Essa sombra, como eu não vou deixar ela muito certinha, então eu vou estar puxando ela um pouquinho aqui pra fora, tá? E agora com a sombra preta, também vou estar usando a Candice Berenice. Gente, vocês podem estar usando o que você tem em casa. Eu tô usando tons de marrom, tons de pérola. São sombras muito mais fáceis de você achar no estojo de vocês, tá? Então aqui eu vou vir com essa sombra preta. É uma sombra preta comum, tá? Essa aqui é da Candice Berenice. Agora, a marcação aqui vai ser um pouco menor. Eu vou estar vindo mais no côncavo mesmo, não vou subir muito. E vou estar entrando com a sombra aqui nesse buraquinho, vou falar um buraquinho mesmo. E vou estar trazendo ele aqui pra baixo também, como se fosse um Vzinho, tá, gente? Um Vzinho deitado. E também não esquecendo de dar aquela puxadinha de leve pra fora, tá? Voltar com o pincel mais limpinho de todos e vamos esfumar isso tudo. Bom, eu vou usar um lápis aqui também da Candice Berenice, eu não tô sendo paga pra isso, tá? E eu vou usar esse lápis daqui, ele é um bronzer, só que ele é bem cremosinho, sabe? Então eu vou estar usando ele pra servir como
como base do nosso glitter. Apesar que eu vou usar o Fix Plus, mas eu acho que vai ajudar bastante. Ele é muito cremosinho, ele chega até a dissolver na minha pálpebra aqui. Então com o próprio dedinho mesmo, eu vou estar espalhando esse lápis. E não precisa também trabalhar muito com ele não, tá? Praticamente isso. E volto com a sombrinha aqui, com aquele pincel que tem a sombrinha preta. E dou uma esfumadinha aqui. Tá? Pronto. Com o pincelzinho limpo, totalmente limpo, eu vou estar espirrando um pouquinho do Fix aqui nele. E vou estar aplicando aqui na minha pálpebra, onde eu vou aplicar o glitter, tá bom? Mas não precisa ser o Fix não, gente. Vocês conseguem aplicar o glitter com o que vocês têm em casa. Pessoas que aplicam glitter até com balme de boca também. Então vocês têm que estar utilizando o que vocês têm em casa, tá bom? Misturei 2 glitters. Eu misturei esse daqui, da Quem Disse Berenice, de novo, né? Que é esse glitter aqui. Ele que é bem fininho, tá? A cor dele é essa daqui. E misturei esse da Capricho, da Boticário. Esse daqui parece uma asa de borboleta. Ele é muito lindo. Eu vou estar usando ele bastante hoje. E ele não tem cor, ele só fala que é um glitter. Mas ele eu acho que é o único da Capricho. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu acho que meu negócio secou aqui. E vou vir agora aplicando esse glitter, essa misturinha que eu fiz com um pincelzinho de língua mesmo e com glitter nele, tá? Nós vamos dando batidinha de leve na pálpebra. Pra não espalhar muito glitter, né, gente? Por isso que pra fazer esse tipo de maquiagem, maquiagem escura, maquiagem com glitter, é sempre bom você fazer o olho primeiro e depois a pele. Porque senão dá um trabalhão pra tirar esse glitter, pra tirar essa sombra da pele. E se a pele ficar manchada, não vai ficar bonito, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Hoje eu não vou usar delineador, eu quis destacar mais o glitter do que um delineado. Por isso que eu fiz esse cantinho mais escurinho. Então a gente hoje vai estar usando somente cílios postiços. Eu vou usar esses cílios aqui, que ele é Xing Ling mesmo, mas eu achei ele muito bonito, ele parece muito que é natural, sabe? E a colinha que eu vou usar é essa daqui da Envy, gosto muito dessa cola. Antes de aplicar os cílios, eu sempre gosto de colocar uma máscara antes, que ele serve como uma cola mesmo, pra estar colocando os cílios. Então a gente vai aplicar a máscara com cuidado, devagar, porque hoje, né, gente, nós estamos com glitter. Ficar tirando rímel preto de glitter não dá muito certo, não, faz uma lambança. Então, bem devagar, com calma. Eu vou aplicar e volto pra vocês. Eu voltei, eu vou estar usando essa mesma sombrinha que eu usei clarinha pra estar passando abaixo da sobrancelha. E vou estar aplicando no canto interno dos olhos aqui, no canto lacrimal. Gente, fica muito, muito bonito iluminar o canto interno. Agora eu vou pegar a sombra marrom, mais escura que nós usamos, que é essa aqui, marrone da Quem Disse Berenice. Na verdade é um blush, como eu disse pra vocês, né? Mas eu uso como sombra. Fazendo um pouquinho mais grosso, tá? Como se fosse uma olheira mesmo, mas não tão grosso. Ó como é que fica. Vou vir com esse lápis aqui da Makeup, olha. Ele é a prova d'água, ele é marrom e vou vir com ele na linha d'água, tá? Você pode estar fazendo esse procedimento antes de aplicar a sombra ou depois. Agora eu vou vir com a sombra preta. Essa sombra preta, ela tem que ser bem rente para dar esse efeito degradê, tá? Então é como só dar uma sujadinha mesmo perto da linha d'água. E olha como fica. Com esse da Audora Soul, quem me deu foi uma blogueira linda, 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 que é a Jana. Que ela tem um blog de unha. Eu vou deixar aqui abaixo o blog dela pra quem gosta de unhas, tá?